Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Nesse espaço aqui, tratamos especialmente da lição de juvenis. Lição essa que, nesse segundo trimestre de 2026, vem com um tema muito especial que diz: o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Esse é o título geral que é o cerne das nossas 13 lições. E chegamos nessa aula até a quinta lição. Mas eu agradeço a Deus com a presença do meu amigo, o irmão Lucas Vitor. A paz do Senhor, Lucas. A paz do Senhor Paulo, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Muito bom estar aqui trabalhando temáticas tão abençoadoras. Amém. Lucas, e o título da nossa lição de número 5 é Jesus tem poder sobre os demônios. Esse é o título da lição de número 5. E a lição apresenta três objetivos. O primeiro objetivo é apresentar evidências sobre a atuação dos demônios no Antigo Testamento. O objetivo número 2, saber que a vinda de Cristo ao mundo e o cumprimento de sua missão significaram a derrota do inimigo. E o objetivo de número 3 é conscientizar a respeito da superioridade do reino de Deus sobre o império das trevas. Esses são os três objetivos que norteiam a lição de número 5. Antes de Lucas trazer a sua dica, eu já digo a vocês, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe aqui no canal. É uma bênção de Deus. Temos esse espaço da dica pedagógica, né? Mas também temos o espaço da aula em si, onde os professores vão para em passo a cada ponto e a cada tópico da lição. Lucas. Amém, graças a Deus. Queridos professores, alunos que nos acompanham, a lição de número 5 tem uma temática muito importante, muito relevante, e é um tema muito bom de ser ensinado, não é? Apesar de que nós não vemos com tanta frequência, não é? Este tema sendo ministrado muitas vezes, mas você tem a oportunidade, professor, de trazer uma explicação, às vezes, sobre uma temática até nebulosa na mente de alguns juvenis. Isso por quê? Porque muitas vezes o entendimento que o seu juvenil tem acerca desse assunto, quando se trata de demônios ou reino das trevas, não é? Às vezes o entendimento que ele tem é o entendimento daquilo que é produzido nos filmes, não é? Daquilo que é produzido nas mídias, daquilo que às vezes a indústria cinematográfica tenta mostrar, né, como sendo aí a realidade, e você tem a oportunidade de quebrar muitas vezes essa ideia, mostrando, não é, a perspectiva bíblica do que significa, né, mostrar de fato como são as coisas do ponto de vista bíblico, que é o ponto de vista correto. Então, para que a gente possa mostrar isso, a minha ideia para você, amado professor, é que você possa fazer uma espécie de estudo de caso com os seus alunos. E o estudo de caso, né, nessa lição específica, a minha sugestão é que seja aí de Marcos capítulo 5. Eu até abri aqui na minha Bíblia para confirmar, o texto é de fato esse mesmo. Marcos capítulo 5, né, a famosa história do endemoniado gadareno. Então, o que você poderia fazer, querido professor, né, como até dica pedagógica, você pode fazer uma espécie de estudo de caso sobre esse homem, sobre o encontro de Jesus com esse homem, né? Lembrando que esse homem era de fato endemoniado, era sujeito aí aos poderes das trevas, né? E a gente vê como ele ficou. Então você pode trazer um estudo de caso sobre a vida dele, não é? E como é que você passaria isso para a turma? Você pode dividir a turma em dois grandes grupos e um grupo vai ficar responsável por descrever a situação deste homem antes de Jesus, né? Antes de Jesus. E o texto de Marcos 5, né, nos deixa bem claro como ele era, né, o que ele fazia antes de conhecer a Jesus. E um outro grupo, né, vai ficar responsável por descrever este homem depois do seu encontro com Jesus, né? Então, dois grupos vão se deter a olhar para esse texto e um grupo vai descrevê-lo antes de Cristo, né, aprisionado pelo poder
das trevas, né? E outro grupo vai ficar responsável por descrever esse mesmo homem agora, depois de ter tido um encontro com Jesus, né? Depois de ter encontrado o Senhor, depois de ter sido liberto. Baseado nesse momento inicial de perspectiva, você, querido professor, já pode, partindo da perspectiva dos alunos, pontuar várias coisas acerca dessa temática, né? Por exemplo, como é que você pode falar, eu vi que a lição traz alguma coisinha, né, sobre possessão demoníaca, então você já pode daí pontuar alguma coisa sobre possessão demoníaca, sobre libertação, sobre às vezes os efeitos, não é? Que acontecem, infelizmente, sobre a influência do mal na vida de uma pessoa e o que que Jesus faz quando ele transforma uma vida. Então veja que você pode trazer várias pontuações nesse momento. Então eu recomendo, se você for usar essa abordagem, que ela seja feita de início, porque você consegue tirar vários ganchos, né, digamos assim, para a sua aula depois desse momento. E a minha segunda recomendação, e aqui é mais uma recomendação pedagógica mesmo, sempre focar no poder de Jesus, né, e não focar somente nessa questão da obra maligna ou da opressão maligna, certo? Sempre focar no poder de Jesus para libertar, no poder de Jesus para transformar. A gente sabe que os juvenis às vezes têm muitas dúvidas com relação a isso, mas se você fosse deixar levar, a sua aula vai ser só sobre demônio, né? Você não vai sair disso. E assim, pode vir perguntas que você não sabe responder e perguntas que às vezes a Bíblia não dá uma resposta sobre. Então, sempre ter esse cuidado, né, de ir guiando a aula, né, explicando sobre isso, mas sempre levando para Jesus, né, sempre mostrando o poder libertador do Senhor. Então, as minhas dicas hoje para você são essas. Amém, Lucas. São dicas importantíssimas. E o que você chamou a atenção é o que eu estava em mente. Essa questão que hoje em dia nossos juvenis têm contato através da mídia, né? Da cultura pop, do que é os demônios, do que é Satanás, que também a lição vai falar, né? E até certa vez em uma aula também com o professor Jesuítas, ele estava falando que hoje o diabo está se tornando pop, né? Aí pelas mídias, né? É tanto que você vê aí séries, um exemplo, ele até citou lá no dia séries como no Netflix de Lúcifer, né? Você tenta tirar a visão bíblica, né, dele como adversário de Deus, mas ali ele falando que a série tenta mostrar ele como o diabo pop, né? E não é bem isso, né? Como a Bíblia estava contando, né? Então, às vezes, os juvenis têm contato com essa mídia e é importantíssimo nessa aula fazer isso que você falou, né? Quebrar esses conceitos que nós temos da mídia e mostrar a parte bíblica, né? Que é a parte que interessa para nós que somos cristãos. É interessante, eu achei nessa aula a dica que eu trago. É a dica de um vídeo, vez por outra, eu trago aqui dicas de vídeos, geralmente também do canal Bíblia Project, o Bible Project, e uma série de vídeos que a série são alguns vídeos e ela é denominada de Seres Celestiais. E dentro dessa série Seres Celestiais, ela tem um episódio que versa sobre Satanás e seus demônios. Então, eu acredito que se você tiver a oportunidade, professor, de passar na sua sala ou de você compartilhar esse vídeo, se tiver a oportunidade de passar na sala, eu acho que vai ser muito bom, muito bom. Mas se não tiver, você compartilha aí com os seus juvenis. Então, é só você colocar aí para pesquisar no YouTube seres espirituais. Então, você já vai ver aqui que o segundo vídeo que aparece aqui para mim é esse, ó, Satanás e os seus demônios. Então, ele está até de acordo aqui com a lição que ele vai mostrar a ação do diabo no Antigo Testamento, né? A atuação dos demônios, né? E ele vai fazer essa comparação. Então é bem interessante, é um vídeo bem completo. E eu acredito que se você tiver a oportunidade de passar na sua aula, claro, lógico, a gente já falou aqui diversas vezes, né? Do
da importância pedagógica que tem um vídeo, né? A sua capacidade de síntese, de atração, de retenção, né, da atenção dos alunos. Então, os recursos pedagógicos são inúmeros, né? Mas não é só passar o vídeo por si só. Você vai passar o vídeo e você vai fazer ali a mediação, né, pedagógica entre o que foi visto, né, o que seus alunos puderam aprender daquele vídeo, né? E você faz essa mediação e essa conversa a partir do vídeo. Então, essa é a dica que eu deixo aqui para a nossa lição de número 5. Lucas, Amém, Paulo. Queridos professores, como palavras encerratórias aqui para vocês, sempre lembrando essa aula de mostrar a perspectiva bíblica, né? O diabo, seus demônios não são popstar, eles não são é, bonzinhos, não. Sempre tente quebrar isso na mente do seu aluno, que infelizmente muitas vezes é influenciado, né, por esse bombardeio midiático, né? Infelizmente, mas você tem a oportunidade, professor, de quebrar com isso durante a aula, né? Se consagre, se prepare e certamente será uma bênção. amém. Nós ficamos por aqui e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor.